A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Uma boa noite a todos. Que a graça do nosso Senhor esteja na casa de cada um dos irmãos. Mais uma vez a gente está reunido para ouvir um pouquinho da palavra do Senhor todos os dias, né? Agora mais do que antes ainda, né? Nós estamos todos os dias ouvindo uma porção da palavra do Senhor. E isso é bom, porque todo dia que a gente ouve a palavra do Senhor, a gente se alimenta, né? E a gente se sente como se o Senhor estivesse nos confortando todos os dias. Eu convido você para abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46. É uma passagem bastante conhecida dos irmãos, já foi pregada algumas vezes lá na nossa igreja, né? E eu quero meditar com os irmãos nesse texto. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46, diz assim: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, acho que todos estão falando, né? Nos vídeos que a gente está fazendo, que nós estamos passando por momentos turbulentos, momentos difíceis. Nós recebemos na madrugada desse dia a mensagem que o filho de uma irmã que congregou conosco há algum tempo atrás faleceu. E os médicos dizem, eu não me lembro, irmão, se era suspeita ou se foi realmente o caso desse vírus, né, do Covid-19. No Brasil, as mortes já chegaram a 800 pessoas, são 15.927 casos confirmados. Números, estatísticas, né, que vão chegando, são números, para alguns são só números, né, para alguns são só estatísticas, mas a grande realidade é que pessoas estão perdendo as suas vidas, irmãos, por causa dessa pandemia em todo o mundo, né? No Brasil, até o que a gente sabe, são 800 pessoas, mas no mundo são algumas dezenas de milhares de pessoas, né? Pelo que a gente viu, que a gente vê na reportagem, a gente vê números, a gente vê estatísticas. A gente não sabe os nomes das pessoas, a gente não sabe a história das pessoas. No caso do filho dessa irmã, da irmã Lúcia, que faleceu essa madrugada, a gente sabia um pouquinho da história. Mas de todo o resto a gente não conhece a história, a gente não sabe de onde vem, a gente não sabe quais são os hábitos, nós não sabemos se serviam a Deus, se não serviam a Deus. Números, estatísticas. E olhando todos os evangelhos que falam sobre a vida de Jesus, nós vemos várias pessoas que cruzaram o caminho de Jesus. Um exemplo é aquela mulher samaritana. A Bíblia diz uma mulher samaritana, a Bíblia não diz o nome dela. Jesus também curou o filho de um oficial. A gente não sabe o nome, fala o filho de um oficial. Jesus curou junto ao tanque de Betesda. Jesus curou um homem que era surdo e gago, nós não sabemos o nome. Jesus curou 10 leprosos, nós também não sabemos o nome. E fica registrado na Bíblia como números, né? Como um número de pessoas, estatísticas. Jesus curou muitas pessoas. E é engraçado que no caso desse texto que nós lemos, tem um nome, né? Tem um nome, Bartimeu. Uma pessoa no qual
ouviu falar que Jesus estava passando e, conhecendo a fama que Jesus tinha, ele se desesperou em buscar ao Senhor. Ele se preocupou em buscar ao Senhor porque ele reconhecia que somente Jesus poderia fazer alguma coisa por ele. A Bíblia diz no versículo 47 que quando ouviu que era Jesus que estava passando, ele não se importou com quem estava do lado, ele não se importou com o que as pessoas iam falar. Quando ele ouviu falar que era Jesus, ele começou a gritar, a clamar, a chamar a atenção do nosso Senhor. E como a gente vê aqui, ele não é somente um número, somente uma estatística. Ele tem nome, Bartimeu, filho de Timeu. A gente sabe quem é, a gente conhece a descendência. Da mesma forma, irmãos, eu, a minha família, você, a sua família, a nossa igreja, nós não somos estatísticas, nós não somos apenas um número. Nós temos nome e temos descendência. O Senhor Jesus nos conhece, irmãos. Ele sabe o nosso deitar, Ele sabe o nosso levantar, Ele sabe a intenção do nosso coração, Ele sabe a intenção do seu coração ao ouvir essa mensagem todos os dias, ao buscar ao Senhor todos os dias. Ele nos conhece. Agora, será que nós estamos entendendo que o Senhor Jesus está próximo de cada um de nós? Será que nós estamos entendendo que o Senhor Jesus, mesmo em meio a essa pandemia, muitos de nós nem ouviam falar nessa palavra há alguns dias atrás. Será que nós entendemos que o Senhor Jesus está próximo da gente? E que o que a gente deveria fazer era, quando ouvisse falar sobre esse Jesus que cura pessoas, que liberta pessoas, que transforma pessoas, quando a gente ouve a sua palavra, quando a gente ouve uma ministração da sua palavra, o que a gente deveria fazer é clamar ao Senhor, pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Nós não temos, como muitas vezes foi falado, palavras de nós mesmos, irmãos, para fazer com que o seu coração acalme, para fazer com que o desespero às vezes saia do seu coração, que a tristeza saia da sua vida. Nós não temos condições de, pela nossa palavra, trazer ânimo para o seu dia. Mas você está ouvindo falar de Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, aquele que se importa com você, aquele que pensa em você. Muitos de nós pensam que, às vezes a gente pensa que Jesus não está preocupado com o que acontece dentro da nossa casa, com o que está acontecendo dentro do nosso coração. Meus irmãos, o nosso Deus se preocupa tanto com o que acontece aqui dentro, do nosso ser, lá no íntimo do nosso ser. Ele se preocupa tanto. Alguns falam assim, só fala sobre o homem, a palavra, muitas pregações são só sobre o homem. Irmãos, Deus enviou o seu Filho amado, ele se fez carne, habitou entre nós para salvar o homem, para restaurar a vida do homem. Se o Senhor não se importasse com o que está dentro do nosso coração, se o Senhor não se importasse com os nossos sentimentos, irmãos, Ele não mandaria o Filho dele. E esse homem que era cego, vivia com certeza numa vida de tribulação, uma vida de solidão, uma vida de vazio, como você pode estar se sentindo nesse momento. Você enxerga, mas às vezes está tudo escuro na sua frente. Você não vê caminhos abertos, você não vê solução, você não vê saída. Tem um vazio dentro do seu coração. Mesmo às vezes você ouvindo a palavra,
você se alegra naquele momento, mas passando as horas, passando os momentos, aquela tristeza vai voltando, parece que você vai esquecendo daquela palavra que foi ministrada na sua vida. Mas, assim como aquele cego, você agora está ouvindo falar de Jesus de Nazaré. Ele está aí do seu lado agora. Ele está com você neste momento. Ele está na sua casa agora. O que você vai fazer? Você vai clamar a Ele? Você vai buscar a Ele? Ou você vai simplesmente ignorar isso e continuar vivendo nessa tristeza que você está vivendo, continuar vivendo nessa escuridão que você está vivendo. Muitos de nós têm muitas responsabilidades, muitos de nós têm uma carga pesada nas costas, mas o Senhor nos diz nesta noite: meus filhos, minhas filhas, o meu fardo é leve. O Senhor quer nos ajudar a carregar as nossas preocupações, os nossos fardos, as nossas tristezas. Aquele caminho que a gente veio obscuro, como Bartimeu via. Aquele caminho que parece que não tem fim. Aquela tribulação que parece não ter fim. Aquela angústia que parece não ter fim. O Senhor quer clarear o nosso caminho nesta noite. Em nome de Jesus. Você está ouvindo falar de Jesus de Nazaré. Faça como o cego Bartimeu e clame a Ele. Glorifique a Ele, exalte a Ele. Porque Ele está pertinho de você. Ele está passando aí. Sinta Ele nesse momento em nome de Jesus. Eu não sei se tem pessoas do seu lado ou se você está assistindo essa mensagem sozinho. Do lado de Bartimeu tinha muitas pessoas, ou próximo a ele, né? E conforme ele clamava, as pessoas repreendiam ele, mandavam ele ficar quieto, o chamavam de louco. Não importa quem está do seu lado aí, não importa se vai te repreender, clame ao nome de Jesus agora. Fala: Senhor, como Bartimeu fez, eu faço do mesmo jeito agora. Filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Peça misericórdia ao Senhor. O nosso Deus é um Deus compreensivo. O nosso Deus é um Deus misericordioso. O nosso Deus é um Deus que perdoa falhas. Se você falhou nessa noite, sinta-se perdoado em nome de Jesus. Se você pecou, sinta-se perdoado em nome de Jesus e aproveite agora que Jesus está pertinho de você e clame a Ele. Diga: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Fazendo assim, o Senhor vai olhar a sinceridade do seu coração. Jesus vai olhar a situação na qual você está vivendo. E Ele vai te fazer uma pergunta, como Ele fez para Bartimeu. O que queres que eu te faça? Fique com essa pergunta. A palavra do Senhor nos diz hoje: o que queres que eu te faça? Para Bartimeu, não restava dúvidas que o que ele queria era enxergar. E ele respondeu: Mestre, eu quero ver, eu quero enxergar. Talvez muitos de nós não tenham esse problema, e dê glória a Deus por isso. Talvez você enxergue muito bem. Mas acho que está na hora de pedir para o Senhor para Ele abrir os nossos olhos espirituais. Senhor, eu quero ver, Pai. Eu quero ver e sentir as Tuas mãos estendidas sobre a minha casa. Senhor, eu quero ver e sentir as Suas mãos, as Suas misericórdias sobre a minha vida, sobre a vida da minha família. Está na hora, irmãos, da gente pedir para o Senhor abrir os nossos olhos espirituais. Peça e clame ao Senhor. Senhor, abra meus olhos espirituais para que eu não enxergue mais escuridão. Muitos de nós somos pessimistas, irmãos. Nós só olhamos desastres, catástrofes. A gente liga a televisão, é desastre. A gente liga a televisão e só vê catástrofe, é morte, é notícia ruim.
Vamos pedir para o Senhor abrir os nossos olhos espirituais para a gente ver os livramentos que o Senhor está nos dando. Peça para o Senhor agora, Senhor, abra meus olhos espirituais, para que eu não enxergue mais a escuridão, mas que eu enxergue a luz que vem de Ti. Mestre, eu quero ver. Reconheça que o Senhor Jesus é o seu mestre, é o seu Senhor, é o seu guia, é o seu Pai. Peça a Ele, Senhor, eu quero ver, eu quero sentir as Tuas mãos estendidas. De acordo com a sua fé, a resposta de Jesus será a mesma que foi para Bartimeu. A sua fé pode te curar nessa noite. A sua fé pode te fazer enxergar nesta noite. E Jesus pode dizer para você, olha, de acordo com a sua fé, seja curado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você, por mim também, que nós oramos uns pelos outros, e pedir para que o Senhor clareie, irmãos, as nossas vidas, clareie o nosso caminho, para que todas as coisas, para que todas as portas venham se abrir, para que as coisas voltem a acontecer normalmente e que nós possamos, lá na frente, olhar para trás e falar verdadeiramente, no dia 8 de abril, o Senhor abriu os meus olhos e eu pude contemplar tudo que o Senhor tem feito por mim. Senhor Jesus, diante da Tua presença, Pai, nós nos colocamos clamando ao Senhor para que abra os nossos olhos, Pai. Para que o Senhor adentre ao nosso lar, para que o Senhor ouça o nosso clamor. Meu Deus, eu não sei quem está ouvindo essa mensagem, mas eu sei que o Senhor é poderoso, o Senhor para fazer assim como fez na vida de Bartimeu, que o Senhor se apresentou na frente dele e o curou. Nesta noite, em nome de Jesus, abra os olhos espirituais do teu povo, meu Deus. Abra os caminhos do teu povo, que eles não enxerguem mais escuridão, que eles não enxerguem mais tristeza, mas que a partir de agora, Senhor, eles enxerguem o caminho deles claro, branco como a neve. Que a tristeza que estava nessa casa, no coração da tua filha neste momento, saia em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a paz de Cristo esteja neste lar, agora, em nome de Jesus, Pai. Nós cremos no teu poder, nós cremos nas tuas mãos estendidas e nós cremos que o Senhor é um Deus poderoso, Pai. Assim como fez na vida de Bartimeu, faça na vida dos teus filhos agora, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Que Deus os abençoe. Espero que a palavra de Deus tenha falado com você nessa noite e que a gente possa cantar o hino da vitória muito em breve. Muito em breve. Amém? Que Deus os abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau.